não ficar acordado até 21 horas? Mas é por uma boa causa, né? O nosso encontro, o nosso seminário era uma vez para adultos, né? Cada encontro, uma história diferente. 21 horas é melhor porque você já está em casa, né? Já fez tudo que devia. Se quis assistir outra palestra, você assistiu. Agora tá livre, né? Para poder participar com a gente. Gostoso, né? Você tá gostando dos nossos encontros? Tô adorando, gente. Hoje vai falar sobre um tema tão interessante, uma historinha tão conhecida, né? Você já sabe, né? Que ó, tá deitado no travesseiro e dormir, né? Você já foi desse que desejou deitar e dormir 100 anos, igual a Bela Adormecida? Gente, livrinho do meu netinho Ellison, psicografado pelo Espírito Friedshine e também pela Mia Alfaça. Você pode adquirir aí no chat ao vivo, isso mesmo. Ou então pelo link na descrição do vídeo. Você recebe pelo correio. Vai tudo modernizado, né? Recebe pelo correio. Vamos lá então ler a nossa historinha de hoje, que é a Bela Adormecida. Esqueci de um detalhe, gente, não pode esquecer não, né? A renda desse livro é revertida, a parte dela, para a Fraternidade Sem Fronteiras e a outra parte para a divulgação da doutrina espírita. Isso mesmo. Então vamos lá? Incumbência contar a historinha. A Bela Adormecida. Gente, esse conto de fada tem o príncipe, né? Maravilhoso. Você foi daquelas assim que quando fica lendo a história fica imaginando o príncipe? Vão imaginar? Eu gosto, vão. Vão imaginar, Angela Sarinha? Vai imaginar o príncipe. Imagina aí, o príncipe dos seus sonhos. Que belezura, gente! Pois é ele que vai fazer hoje o seminário para nós. O príncipe do conto A Bela Adormecida. Há muito tempo existiu um belo país governado por um rei e uma rainha muito queridos por seu povo. Ali todos viviam em harmonia, porque os soberanos procuravam incansavelmente fazer o melhor para seus súditos. A família real também vivia feliz, mas sentia falta de algo que desejava de todo o coração: um filho. Certo dia, o desejo realizou-se e eles tiveram uma filha linda como um anjo. Encantados com sua formosura, o rei e a rainha deram uma grande festa e convidaram todo o reino para celebrar a chegada da menina. Cada súdito levou seu melhor presente e até as fadas se aproximaram do berço, oferecendo à pequenina dons especiais: beleza, inteligência e simpatia. Nossa, mãe, que presente bom, hein, gente? Entretanto, os soberanos esqueceram-se de convidar uma velha fada do bosque. Furiosa, ela compareceu à festa e, sem disfarçar seu ressentimento, disse: você verá tudo que as outras fadas lhe concederam. Você terá tudo que as outras fadas concederam. Mas quando completar 15 anos, espetará o dedo num fuso e morrerá. Deus do céu, gente! Uma profecia dessa, cruz credo, hein? Em seguida desapareceu, deixando os reis aflitos. Nisso, uma fada generosa aproximou-se da rainha e disse que, embora não pudesse desfazer o feitiço,
seria possível amenizá-lo. A princesinha não morreria, apenas ficaria adormecida durante 100 anos. O tempo passou e a menina desenvolveu todos os dons concedidos pelas fadas. Era muito querida por seus pais e admirada por todos. No entanto, logo completaria 15 anos e, embora ninguém se lembrasse da maldição, o rei mandou que todos os fusos desaparecessem do castelo. No dia de seu aniversário, quando todos cuidavam dos preparativos para a festa, a princesinha subiu a uma das torres do castelo que nunca havia visitado. Ali encontrou uma velhinha fiando num fuso. Quer aprender a fiar? Perguntou a velha. Adoraria, respondeu a princesa. Ela começou a fiar, mas logo espetou o dedo no fuso da roca e caiu no sono profundo. Parecendo uma bola caiu no sono profundo. Todos sentiram muito pelo que aconteceu à princesinha. Não havia como desencantar a menina. Todas as pessoas do reino ficaram desoladas quando uma fada boa teve uma ideia para aliviar a dor dos soberanos. Com sua varinha mágica, ela tocou um por um e eles ficaram adormecidos, inclusive o rei e a rainha. Gente, o reino todo dormindo, agora não é só a Bela adormecida, não. Como ninguém podia cuidar do castelo, ele foi encoberto pelo mato. Formou-se uma densa selva emaranhada e tudo ficou escondido sob uma espinhosa vegetação. Até que um dia, exatamente 100 anos após o encantamento, um jovem príncipe decidiu visitar o misterioso castelo, atraído pela lenda sobre a Bela Adormecida. A golpes de espada, foi abrir o caminho nos espinheiros até descobrir o castelo em ruínas. Então, com o coração saltando dentro do peito, o jovem desceu de seu formoso cavalo branco e subiu as escadas cheias de musgo. Ele atravessou o imenso pátio de mármore que estava deserto. Continuou avançando e chegou ao salão de festas, onde encontrou um grupo de damas e cavalheiros que pareciam conversar e dançar, mas estavam imóveis e completamente adormecidos. Continuou por salas, corredores e galerias, achando sempre o mesmo espetáculo. Guardas e cortesãos, todos no sono profundo. E na sala do trono, ocupando seu alto posto, o rei e a rainha dormiam profundamente. Na cozinha, tudo estava em silêncio, e os cozinheiros imóveis pareciam estátuas de carne e osso. Até um gatinho, surpreendido, enquanto apanhava um pedaço de carne, ficou paralisado em sua fuga. Gracinha, né? Então o príncipe lembrou-se da bela princesa, que dormia seu sono de um século. Cheio de curiosidade e movido por seu espírito romântico, ele começou a procurá-la. Entrou no salão de baile, onde havia muitas damas imóveis, algumas que pareciam conversar com seus cavalheiros, mas em uma delas, porém, devia ser a princesa, pois não eram muito belas. Era tudo feiazinha. De repente, no fim de um corredor, o jovem valente encontrou uma escada que levava ao alto da torre do castelo. Ao chegar lá em cima, trêmulo de emoção, ele abriu a porta e, aos pés de um velho fuso, percebeu
que uma belíssima jovem dormia serenamente. O príncipe aproximou-se dela e, pegando sua mão, beijou-a com ternura. De imediato, a princesa abriu os olhos e sorriu para o jovem graciosamente. O príncipe ajoelhou-se diante dela. Sem perder um segundo, ele contou quem era e como havia chegado até ali. Em seguida, os dois jovens desceram ao salão de mãos dadas, enquanto todos começavam a despertar. A princesa entrou correndo no salão do trono e viu que seus pais se levantavam com infinita alegria e emoção. Os soberanos abraçaram sua filha, a princesa, e, por fim, ofereceram a mão da jovem ao seu salvador, como prova de gratidão. Nossa, gente, belezura. E assim, eu já lembrava alguma coisa dessa historinha, né? Mas quando a gente lê, a gente, assim, começa a ter outra visão, né? E a proposta justamente é essa, da gente entender um pouquinho mais a respeito dos contos de fada, trazendo para o nosso dia a dia, né? Que fala muito para nós que somos adultos também, não é, gente? Que a gente conta as historinhas para as crianças, mas a gente aprende também as lições, não é? Uma belezura só. Bom, então agora que eu já contei a historinha, nós vamos primeiramente escutar, né, a voz do Roxinol. Aline Charrade, acompanhada do Lucas Felipe, que vai trazer para nós uma das músicas tema do filme da Bela Adormecida. E depois nós vamos escutar o seminário, né, com o príncipe que veio acordar a Bela Adormecida. Cuidado aí pra você não adormecer na hora do seminário, hein? Vou ficar aqui acesinha assistindo. Quem sabe depois eu volto. Presta atenção, presta atenção. Meus queridos amigos, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso encontro virtual de Era Uma Vez para Adultos. E hoje a nossa história, conforme contada pela vovó Luzia, A Bela Adormecida. Meu nome é Príncipe Felipe e vou conduzir este nosso encontro baseado na psicografia de Wellerson Santos pelos espíritos Fritz Schein e Mirra Alfaça. A versão mais conhecida de A Bela Adormecida é dos irmãos Grimm,
lançada em 1812, num livro chamado Contos de Grimm. Eles se inspiraram em duas versões para poder escrever a versão que ficou mais conhecida. Eles se inspiraram em Giambattista Basile, que escreveu em 1634 essa história, no livro chamado Pentamerone, e também na versão do escritor francês Charles Perrault, no Contos da Mamãe Gansa, em 1697. Então, bem se vê que é uma história bem antiga, que ainda hoje reverbera nas nossas mentes e nos nossos corações. Os contos de fada, eles sempre nos trazem encantamento, ventura, alegria, e Bela Adormecida começa com o nascimento de uma criança. Todo nascimento gera felicidade. E a alegria invade o reino, porque a filha do rei e da rainha chegava na terra. Eles aguardaram desde muito tempo a chegada de uma filha, e ela chega no reino e recebe o nome de Aurora. Como seria natural, os pais preparam uma grande festa, onde nobres, plebeus, todo o reino havia sido convidado. E é claro que todos aqueles que foram convidados quiseram presentear a princesa com aquilo que tinham de melhor. Todas as vezes, principalmente quando nós vamos visitar uma criança recém-nascida, nós sempre levamos para os pais, para o papai e para a mamãe, um presentinho, uma lembrancinha, para poder também comemorar junto da família o nascimento daquela criança. Nessa festa, entre todos os convidados, haviam 3 convidadas muito especiais, 3 fadas, que ficaram conhecidas com o nome de Fauna, Flora e Primavera. As 3 levaram para a Aurora presentes também muito especiais. Porque muitos convidados levaram presentes materiais, que também são úteis, também são muito importantes, mas elas quiseram oferecer potencialidades da alma. E esses presentes, eles variam de versão para versão. Algumas versões dizem que elas levaram a beleza, a inteligência e a simpatia. Outras versões dizem que elas levaram a beleza, o canto e a esperança. Mas nós ficaremos com a primeira versão, que é a beleza, a inteligência e a simpatia, os 3 presentes levados pelas 3 fadas. E a primeira fada, ela traz para a Aurora o dom da beleza. Flora quer condecorar a princesa do reino com a beleza. Do ponto de vista fisiológico, a criança ela sempre traz a genética de seus pais, de seus ancestrais. Todos trazemos as nossas feições fisionômicas de acordo com a nossa hereditariedade, que são os genes e os cromossomos que vão delinear a nossa estrutura física. Com a doutrina espírita, nós vamos um pouquinho mais além, que nós aprendemos que o espírito reencarnante também participa deste processo, porque molda o seu corpo físico por meio do perispírito, que é o elo de ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual. Então o espírito ele vai transferindo para a nova indumentária carnal, para aquele corpo em formação, todas as conquistas positivas, negativas, que traz
das suas existências passadas. Portanto, a beleza que é oferecida à Aurora pela fada, nós vamos entender que é uma beleza que vai além da estrutura física, porque ela já era muito bonita, ela trazia as feições fisionômicas de seus pais, mas aqui a fada queria dar-lhe a beleza interior. A beleza que exala da intimidade do nosso ser, de uma vida pautada no bem, que busca ter atitudes dignificantes, que se esforça por ser melhor a cada dia. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que a beleza interior é a mais encantadora de todas, porque ela contagia, ela inebria, é uma beleza que não é vista com os olhos físicos, e sim com os olhos da alma. Uma beleza que pode ser sentida por meio do desenvolvimento das qualidades, das virtudes, em que o espírito vai se embelezando para a vida. Então a fada, na simbologia da história, ela oferta à Aurora essas bases seguras na existência para que ela pudesse se iluminar, para que a Aurora pudesse descobrir seus próprios valores, consequentemente, a sua beleza interior, que não se perde, porque os tesouros da alma que Jesus se referiu, os ladrões não podem roubar, as traças não podem corroer e a ferrugem não pode destruir. Então, o primeiro presente que a Aurora recebe é a beleza. A segunda fada, a Fauna, ela oferece de presente para a Aurora a inteligência. Em um determinado momento da nossa escala evolutiva, nós que fomos criados simples e ignorantes pelo Pai, nós vamos despertar a capacidade de raciocínio. E trabalhando essa faculdade de pensar, consequentemente, nós fomos desenvolvendo a nossa inteligência. A inteligência é essa capacidade que nós temos de discernimento. É o que leva o indivíduo a raciocinar com propriedade, com mais clareza, com a aquisição do conhecimento. Então a inteligência ela é adquirida por cada um de nós nas nossas multifárias reencarnações. Hoje nós somos o resultado das nossas experiências passadas, de todo aquele conhecimento que nós adquirimos durante a nossa vilegiatura espiritual. Então, nas sucessivas existências, nós vamos desenvolvendo as nossas capacidades intelectuais de pensar, de tomar, inclusive, as melhores decisões. Então, simbolicamente, a Fauna, ela oferecia para a Aurora os recursos para que ela pudesse discernir com a lógica. Mas é muito importante que, ao falarmos sobre esse presente, a inteligência, nós apresentemos uma diferença que às vezes confunde a muitos de nós. Inteligência nunca foi sinônimo de sabedoria. É preciso nós distinguirmos isso, porque a inteligência é o desenvolvimento do nosso intelecto. A sabedoria é o equilíbrio da razão, do sentimento, conquistado por meio das vivências diárias. Então, a experiência de vida, o aprendizado, as circunstâncias ao nosso derredor, nos leva a ter sabedoria. Então, há pessoas portadoras de um profundo conhecimento, mas que são desprovidas de sabedoria. Como há pessoas de grande sabedoria, mas que não têm uma intelectualidade desenvolvida.
nós podemos entender que houve aqui na proposta do presente desta fada, da fauna, uma proposta subliminar, que era desenvolver a inteligência de Aurora por meio das vivências, para que ela pudesse adquirir a sabedoria. Então, no nosso dia a dia, é muito importante que nós possamos despertar essa capacidade de raciocinar, de meditar, para tomarmos as melhores decisões. A pedagogia moderna, por meio dos seus estudos aprofundados, vão nos dizer que existem diversos meios de aprendizado. O aprendizado chega na nossa vida através de diversas circunstâncias. Nós aprendemos, por exemplo, por cognição. O que é isso? Quando nós vamos acumulando as informações por meio do aprendizado ou da experiência. Quando nós vamos processando as informações por meio dessas percepções que vão chegando até nós pelos diversos sentidos. Então nós vamos fazer esse processo de cognição, de ligação com a experiência e o conhecimento. E assim vamos alargando a nossa capacidade intelectiva de poder conhecer um pouco mais as circunstâncias à nossa volta. Nós também vamos aprendendo por repetição. Quando nós somos convidados a viver uma experiência ou escutar algo várias vezes, nós conseguimos ir somando esse conhecimento em nossas vidas. Então, por isso que na escola a criança aprende várias vezes a mesma coisa, se repete a lição de casa, se repete a informação. Quando nós escutamos palestras nas nossas instituições religiosas, quantas vezes nós escutamos falar sobre os mesmos temas, os mesmos assuntos? Por quê? Porque essa repetição, ela vai somando dentro de nós o entendimento, até nós introjetarmos e passarmos, é claro, a vivenciar, porque esse é o principal objetivo. Nós aprendemos também por observação, visualizando a vida, a conquista dos outros, as nossas próprias experiências. Porque se nós observamos o nosso comportamento, as nossas escolhas, nós vamos também alargar a capacidade de poder tomar decisões. Porque aquilo que nós fizemos de errado, aquilo que nós fizemos de certo, vai servir de base para nós fazermos as nossas escolhas. Mas o principal meio de aprendizado, dizem os benfeitores espirituais, que corrobora inclusive com o que a pedagogia nos traz, é a vivência diária. A melhor metodologia de aprendizado, de desenvolvimento da inteligência, é viver a experiência. Nada melhor do que estar envolvido com a situação para que realmente o aprendizado se solidifique, tanto na nossa mente quanto no nosso coração. Então, o dom da inteligência que nos é conferido por Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós somos os seres inteligentes do universo, é o convite que nós temos para podermos desenvolver essa capacidade, chegar aos cumes mais elevados, sairmos da ignorância em que nós nos encontramos. E a terceira fada, a primavera, ela oferece para a Aurora a simpatia. Nos nossos relacionamentos diários com as pessoas, sejam familiares, sejam amigos e até pessoas desconhecidas, nós vamos criando vínculos.
nós vamos estreitando relações. E é muito importante que nós consigamos criar laços de simpatia, ao invés de gerar antipatia nas pessoas. Porque nessas relações, a forma com que nós falamos, com que nós nos apresentamos e até vestimos, a forma com que nós lidamos com as pessoas, as nossas atitudes, vão gerando sentimentos nas pessoas que estão ao nosso derredor. E muitas vezes esses sentimentos são de simpatia ou de antipatia. Então, primavera oferta para a Aurora esse presente valioso, que é a simpatia. Mas nós precisamos analisar esse simbolismo, porque será que simpatia se dá de presente? Será que tem como se ofertar simpatia para as pessoas, para que elas tenham simpatia? É uma conquista que é alcançada por cada um por meio das escolhas. Mas é porque esses presentes, todos os três, tanto a beleza quanto a simpatia, como também a inteligência, são presentes que vão trazer uma representatividade na nossa vida, recursos benfazejos que são dados pelas fadas, mas que necessitam, todos os três, do concurso da princesa, de Aurora, para que ela possa aproveitar ao máximo. Então, quando nós recebemos um presente, para usufruir dele, é preciso movimentá-lo, principalmente esses valores da nossa alma. Então, uma das reflexões muito importantes que nós precisamos fazer é quais os sentimentos que nós temos gerado nas pessoas que convivem conosco. Quais são os sentimentos que as pessoas têm em relação ao nosso comportamento? Nós temos sido pessoas simpáticas, pessoas antipáticas aos olhos de quem convive conosco? Mas dentro dessa questão, há uma outra tão ou mais importante do que essa. Porque da mesma forma que nós nos antipatizamos ou simpatizamos com os outros, as pessoas igualmente também sentem em relação à nossa pessoa estes sentimentos. Por isso que precisamos trabalhar em nós as nossas vivências. O Espiritismo, ele nos convida a podermos estreitar os nossos laços de simpatia para com aqueles que estão conosco na jornada, para justamente desfazer aqueles nós que muitas vezes nós fizemos lá no passado. Mas vários fatores levam-nos a criar simpatias ou antipatias com aqueles que convivemos. Quando somos espíritas, a primeira coisa que nós falamos que é coisa do passado. Que nós simpatizamos ou antipatizamos com alguém por causa das vivências que tivemos com aquela pessoa no passado, que acaba ressumando naquela experiência, acaba aparecendo naquela existência. Mas nem sempre as antipatias e simpatias decorrem das nossas existências passadas. A psicologia nos ensina que há uma movimentação que se chama projeção. Quando nós projetamos nos outros aquilo que nós somos. E como nós nos aproximamos das pessoas por sintonia e afinidade, nós acabamos sendo atraídos pelas vibrações que são enviadas por aqueles que têm o mesmo objetivo, que têm o mesmo ideal. E nessa convivência nós vamos criando esses elos, de simpatia ou antipatia. E essa afinidade e sintonia de mesmo ideal não se refere apenas às coisas positivas, mas também para os vícios, para as imperfeições, para as atitudes equivocadas. Nós também nos unimos, nos aproximamos uns dos outros, envolvidos por essas vibrações que permeiam cada um de nós.
Então é preciso nós irmos diferenciando esses processos que nós vivemos para não darmos conta em tudo na reencarnação ou nas experiências do passado. Independente de onde surgiu a antipatia, o Evangelho nos ensina que nós precisamos domar essas más inclinações. Precisamos trabalhar em nós a compaixão, buscarmos perdoar, buscarmos aceitar o outro como é, porque às vezes a antipatia surge por causa da experiência do outro, a escolha que ele teve, o caminho que está seguindo, e cada um é responsável por si. Nós precisamos ser mais duros conosco e mais complacentes com o nosso próximo. Mas às vezes a gente faz o contrário. A gente quer ser duro com o nosso próximo e complacente com as nossas debilidades, com as nossas imperfeições. Na verdade, quando nós estamos aqui na Terra, a proposta real é para que nós criemos elos que vão perdurar para a eternidade. Nós estamos todos caminhando para formar uma família única, que é a família universal. Mas para isso é preciso dar um passo de cada vez. Naquele dia que a Aurora nasceu e que a festa é dada no palácio, todos estavam felizes. Todos estavam participando daquela movimentação onde o rei e a rainha realizavam aquela festividade. Somente uma fada, a mais velha de todas, chamada Malévola por alguns, uma das versões inclusive do Walt Disney, que deu nome inclusive ao filme Malévola, não foi convidada para participar daquele evento. Nenhuma versão, todas as que existem, informa se os soberanos, o rei e a rainha, esqueceram de convidar a fada mais velha ou de uma forma proposital ela não foi convidada para a festividade porque realmente eles não queriam que ela fosse. Há uma probabilidade muito grande, e essa é uma análise que nós estamos fazendo, que eles tenham esquecido. Porque é muito natural isso. Na vida real acontece muito. Às vezes nós vamos dar uma festa de aniversário, uma festa de casamento, uma formatura. A gente faz aquela lista de convidados. E pode ser que nós esqueçamos de alguém que nós gostaríamos que estivesse presente, mas que não lembramos naquele momento e não colocamos na lista. Outras vezes, nós precisamos abrir mão de chamar algum convidado para chamar outro por causa do número de pessoas que foram acordadas com o buffet, por exemplo. Hoje as festas, por causa das questões monetárias de cada um, existe um número de convidados. Só pode ter 100 convidados, só pode ter 150, 300. Aí depende de cada um. E a partir do número de convidados que foi acertado com o buffet, para que não se falte alimento, bebida, nós convidamos então as pessoas que nós queremos que participem. E às vezes o nosso círculo de amizade é grande, há muitas pessoas que nós gostaríamos que fosse, mas não temos condições de chamar a todos. Então precisamos fazer escolhas. Aqueles que vão ser convidados, aqueles que não vão ser. E às vezes há alguns que são esquecidos, mas que realmente nós gostaríamos que ali estivesse. Mas aqui não importa, no conto, para a nossa análise, não importa se Malévola foi esquecida ou se não quiseram convidá-la. O fato é que ela vai à festa, mesmo sem ter sido convidada, marcada pelo ressentimento. E é esse sentimento que nos chama a atenção, inclusive comentado pela espiritualidade no livro. Porque a fada supostamente mais experiente, porque disse que ela é a mais velha, ela chega na festa sem ser convidada e não esconde seus sentimentos. Ela está magoada por isso ter acontecido. É muito comum as pessoas ficarem ressentidas
com situações como esta. Pessoas que nós amamos, muitas vezes ficam ressentidas por causa do nosso comportamento. Outras vezes nós ficamos ressentidos com as pessoas também, porque elas não se lembraram de nós, porque não nos chamaram para o seu aniversário, para a sua festa de casamento. Temos certeza que nós que estamos aqui reunidos nessa noite já passamos por essa experiência de às vezes desejar ir a algum lugar que tantas pessoas estão indo, cuja pessoa que está convidando nós conhecemos e não nos convidou pelos seus motivos e que nós ficamos ressentidos, magoados. Quantas vezes, meus amigos, nós ficamos ressentidos por alguém não citar o nosso nome em um encontro familiar, em um encontro social, deixando de reconhecer a nossa presença. Às vezes, numa festa familiar, alguém toma a palavra para agradecer todos que estão presentes, acaba citando algumas pessoas, não citam outras. E esse é o perigo de citar nomes para fazer agradecimentos, porque às vezes sempre esquece de alguém que inclusive está presente ali e fica ressentido que o nome não foi falado. Ficamos ressentidos também quando a nossa opinião não é aceita, é aberta uma discussão, cada um traz a sua opinião em relação ao acontecimento, para tomar uma decisão, inclusive, e às vezes nós ficamos ressentidos porque ninguém nos escutou, porque não seguiram a nossa opinião. Ficamos ressentidos quando nós ofertamos o nosso melhor no nosso trabalho, nosso ambiente religioso, e não somos reconhecidos pelo trabalho que nós estamos realizando. Ficamos magoados com essa experiência. Ficamos ressentidos quando nós recebemos também uma negativa diante de um pedido que nós fizemos. Então, às vezes, a gente vai com toda boa vontade, com todo carinho, solicitar a alguém um favor, ou solicitar algo que estamos realmente precisando, e a pessoa, ela nega porque não pode, ou porque não quer, e aí nós ficamos também magoados com aquela situação. Nós ficamos ressentidos quando alguém nos dirige a palavra e nos fere, nos magoa. Então nós vamos observando aqui, por meio dessa breve análise, que o ressentimento ele ocorre na nossa vida por vários fatores. Mas o que a espiritualidade nos ensina, e isso nos chamou bastante atenção, é que o ressentimento ele é resultado da nossa baixa autoestima. Por não nos valorizarmos. Por isso que a gente fica ressentido com os outros. Pelo fato de nós colocarmos a nossa felicidade na mão das pessoas. Porque é motivo de ficar ressentido, como a Malévola ficou, pelo fato de não ter sido convidada para uma festa? Então, a sua baixa autoestima falava-lhe que ela não era importante, que ela não tinha significado para aquela família e por isso não foi convidada. E isso nós vamos então transferindo a nossa alegria para as pessoas que estão ao nosso derredor. Se o rei, a rainha, não chamou a fada mais velha, era um direito que eles tinham, a festa não era deles. A filha deles que tinha nascido, eles convidam para a festa quem eles querem que esteja ali presente. Mas ressentida, ela não soube entender aquela escolha e tomou uma decisão muito negativa, que era vingar-se do rei e da rainha na filha deles. Escolheu um caminho muito mais doloroso. Então, o ressentimento, ele também é fruto do nosso orgulho. Além de expressar a nossa baixa autoestima, por outro viés também mostra o orgulho. Quando nós queremos ser aclamados, queremos ser lembrados, queremos ser o centro das atenções, achamos que somos insubstituíveis, que somos indispensáveis. Ela acreditou-se ser indispensável naquela festa, que era a apresentação de Aurora
para a sociedade. Então é necessário nós trabalharmos no nosso dia a dia o respeito às pessoas nas suas escolhas e não atrelar de forma alguma a nossa alegria, a nossa felicidade a essas situações ou a essas pessoas que estão ao nosso derredor. Então a espiritualidade é categórica em dizer para todos nós: não guardar ressentimentos. Porque manter mágoa, rancor em nosso coração só tende a nos prejudicar. E também, é claro, aqueles que estão conosco na jornada. Nós precisamos fortalecer a nossa mente para, inclusive, solucionar essas pendências, estes sentimentos dentro do nosso coração, para que não gerem ressentimentos. Porque quando a gente não trabalha no nosso coração esse entendimento da vida, dando respeito às pessoas, deixando que elas escolham o que elas quiserem, nós vamos alimentando isso dentro de nós e com certeza a mágoa e o rancor vão sendo assomados. Então, Malévola, ela chega na festa chegando e ela marca a menina com uma magia, com um feitiço. Ela faz uma profecia que aos 15 anos a Aurora iria espetar seu dedo no fuso, numa roca, e cairia morta. E quando ela fez esse feitiço, envolvendo a Aurora naquelas vibrações negativas, as fadas, as três que estavam ali, a Fauna, a Flora e a Primavera, elas não queriam que isso acontecesse de modo algum. Mas elas não tinham muito o que fazer, já que a outra era mais experiente. Elas não conseguiam anular aquilo que foi dito, mas elas tentaram diminuir a situação, tornando menos tormentosa. Então uma delas conseguiu modificar, depois que a Malévola vai embora, o feitiço, de modo que aos 15 anos, a Aurora espetaria o dedo numa roca ou num fuso, mas dormiria por 100 anos. E o que aconteceu? A partir daquele dia, o rei e a rainha perderam a sua paz. Eles começaram a viver momentos de tormentas a todo instante, mesmo antes de Aurora completar 15 anos, eles ficaram vigiando, ficaram protegendo a Aurora todo instante. Por um lado, é muito bonito essa postura dos pais, do cuidado com a filha, mas eles exacerbaram. Eles começaram a viver uma superproteção. Porque a tarefa dos pais é oferecer uma boa educação, principalmente moral, oferecer alimentação, repouso, o lazer, gerar o bem-estar, dar segurança para os filhos. Mas alguns pais irresponsáveis exacerbam nessa movimentação, gerando nos filhos muitos conflitos. Então é muito comum, principalmente na primeira infância, como era o caso da Aurora, haver essa superproteção, criando em torno da criança uma redoma, fazendo com que ela fique protegida a todo instante. Nas tradições orientais, nós podemos nos recordar de Siddhartha Gautama. Os pais de Gautama, eles mandaram trancafiar os portões do palácio, porque não queriam que o filho tivesse contato com a dor, com a fome, com a velhice, com a morte. Então eles trancafiaram todos os portões para que ele não saísse dali e não visse essas experiências. Mas Gautama, enquanto criança, ele era comandado pelos pais, porque não tinha escolhas.
Mas quando ele alcança o processo da adolescência e vai entrando na fase adulta, ele quer descobrir o que vai além daqueles muros, daqueles portões. E quando ele sai do lado de fora e vê tudo aquilo que os pais esconderam durante uma vida, ele cai num processo muito doloroso, um vazio existencial. E começa a buscar então respostas para as dúvidas internas. Ele procura diversos caminhos, mas encontra mesmo a proposta da iluminação interior quando descobre o caminho do meio, nenhuma margem e nem a outra. Então, muitos pais agem dessa forma com seus filhos. Quantos pais impedem a criança de ter o contato com o chão, com medo de que eles sejam infectados por algum micro-organismo, por alguma bactéria, por algum vírus. Quantos pais colocam o filho para andar, não colocam o filho para andar sozinho, com medo de que ele possa cair, que ele possa se machucar? Quantos pais não esperam os filhos solicitarem aquilo que eles desejam? A criança aprendendo a falar, aponta, e os pais vão, já pegam, já dão à criança aquilo que ela quer ganhar. E com certeza, mais tarde, os frutos vão surgir. Crianças que não colocam os pés no chão, não se sujam pela superproteção, podem ter problemas de diversas enfermidades, que não criam inclusive os anticorpos necessários para gerar a resistência no organismo físico. Então, a imunidade vai ficar baixa, justamente porque não teve esse contato. Criança, quando não é incentivada a caminhar sozinha, ela vai demorar muito mais tempo para dar os primeiros passos, porque a todo instante ela está com medo. Consequentemente, quando começa a andar sozinha, porque isso é natural, uma hora mais tarde vai conseguir andar, se machuca com muita facilidade, que sempre estava ali contando com o apoio dos genitores, não sabendo lidar com aquelas situações desafiadoras. Crianças cujos pais não permitem que elas se expressem dizendo o que querem, vão ter mais dificuldade de falar, porque elas querem a todo instante que adivinhem o que elas desejam. Elas vão ter dificuldades na comunicação mais tarde, vão aprender com a vida que nem sempre a vida oferece aquilo que nós desejamos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as superproteções. Mas essa situação da superproteção não se refere apenas à criança. Todas aquelas pessoas que estão conosco na nossa jornada, os nossos familiares, os nossos amigos. Às vezes nós queremos sufocar as pessoas que caminham conosco com o intuito de ajudá-las, de protegê-las, mas acabamos invadindo o seu limite, sem lhes oferecer, inclusive, a liberdade de escolha. Então é preciso nós passarmos também a cuidar de nós mesmos, ao invés de poder cuidar dos outros. Os pais de Aurora queriam salvar a vida dela. Talvez se fosse também o nosso filho, a nossa filha, nós buscaríamos fazer a mesma coisa. Mas o problema não é eles quererem salvar a vida dela. A questão é a superproteção. Eles evitaram de todas as formas que ela tivesse contato com a roca. Mas eles não ofereceram para a Aurora o entendimento da vida. Então aquilo que eles mais temeram, eles vivenciaram. Porque o diálogo é sempre a melhor informação. Se nós utilizarmos bem da nossa fala, nós podemos inclusive trazer a proteção para os nossos filhos. Nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso logo à frente. Porque existe um elemento nessa história muito importante, que é a roca. Em algumas versões, o fuso. Malévola, nós já dissemos, a fada mais velha,
que não foi convidada para a festa, lançou aquele feitiço, que com 15 anos a Aurora ia espetar o dedo numa roca. Algumas outras versões diz 16. O fato é que enquanto espíritos encarnados, nós temos períodos de desenvolvimento emocional, psicológico. Isso é feito por fases na nossa vida. A nossa infância aqui na Terra é mais ou menos longa, porque é o período de aprendizado, de reeducação, onde os nossos pais eles vão nos auxiliando a lidar com os nossos conflitos. Depois surge a adolescência, depois vem a fase adulta, até chegar à senectude, a velhice. E em cada período, nós vamos adquirindo um aprendizado peculiar. Mas em todo esse processo de desenvolvimento humano aqui na Terra, um dos momentos mais decisivos da nossa vida é essa mudança de fase da infância e adolescência para a fase adulta. Por quê? Porque é o desabrochar, é a saída da inocência, da falta de experiência para a maioridade. É quando nós começamos a ter maiores responsabilidades. A maioridade, ela varia de região para região. Na versão original, a Aurora adquire a maioridade aos 16 anos. Alguns escritores modificaram essa idade por causa das tradições sociais. Nós temos dentro da nossa sociedade aquela ritualística da festa de debutantes, quando a jovem é apresentada à sociedade. Então, talvez essa mudança tenha ocorrido por causa disso. O fato é que, geralmente, nesse período de 15, 16, 17 anos, hoje até com menor idade se tem notícias, o menino passa a ser homem, a menina passa a ser mulher, porque os hormônios eles estão em plena atividade. E com isso também os conflitos vão surgir. Então é um período muito importante para o apoio familiar. E quantos pais nesse período são negligentes, são permissivos, são intransigentes, superprotetores? Então a tendência é que na fase adulta este ser apresente conflitos, porque vai trazendo no processo educacional a convivência com a sua família. Então o rei e a rainha, ao invés de orientar a filha Aurora, mostrar para ela, levar a menina, isso aqui é uma roca, mostrar os perigos que a roca trazia, explicar para ela que se ela espetasse o dedo na roca, que ela dormiria por 100 anos. Então que elas evitassem fazer isso. Eles preferiram mandar queimar, destruir todas as rocas do mundo. Do reino, do mundo não, do reino. E ninguém falou com ela a respeito daquela profecia, daquele feitiço que foi feito. Ninguém nem contou para ela a respeito de Malévola. Então uma das fadas havia conseguido reverter o que Malévola havia feito. A Aurora não morreria, mas dormiria por 100 anos. Então o processo educacional ele precisa ser muito bem realizado. Cabe aos pais orientar os filhos, falar sobre a realidade da vida. Nós não podemos ter dentro de casa tabus. Porque quando nós não aprendemos com os nossos pais e os nossos responsáveis, professores, onde realmente se precisa aprender, a existência vai ensinar. E nem sempre da maneira mais adequada. Nem sempre da maneira correta. Então vamos supor, vamos dar aqui alguns exemplos. Nós evitamos tanto falar sobre a morte com os nossos filhos, que a gente acha que criança
não sabe lidar com a morte e, de repente, o ente querido falece. De repente, o pai, a mãe, o irmãozinho falece. Então, gera aquele transtorno dentro da família, porque nunca se falou com a criança a respeito da morte. Nós evitamos falar com os nossos filhos sobre as drogas, sejam lícitas ou ilícitas, com medo de que eles fiquem interessados em usar. Mas de repente um familiar nosso, dentro da nossa casa, envereda pela viciação e eles vão ver com os próprios olhos aquela situação, aquela experiência. Não falamos com os nossos filhos sobre sexo e de repente eles estão tendo as primeiras experiências pela curiosidade de poder descobrir. Então, quando não se fala da roca da vida, quando ela surge, o que nós queremos fazer? Tocar. Queremos utilizar. Por quê? Porque o ser humano é curioso por natureza. Aliás, as crianças, elas descobrem o mundo pelo tato. Tudo quer tocar para poder descobrir. Então, é melhor ensinar do que a criança descobrir espetando o dedo. Porque às vezes nós fazemos muitas negativas às crianças e até aos adolescentes, mas não explicamos por quê. Gostamos muito de um exemplo. A mãe diz para a criança 500 vezes para não colocar o dedo na tomada ou não colocar a mão no ferro porque ela está passando roupa, mas não explica para a criança o que vai acontecer se ela colocar o dedo. Porque se colocar o dedo na tomada, pode levar um choque. Se colocar o dedo no ferro que está passando roupa, vai se queimar. Então, a orientação, ela evita muitos acontecimentos. Então, a negativa gera a curiosidade ainda maior. E vai e faz para ver o que vai acontecer. Então, se o rei e a rainha tivessem conversado com a filha, talvez, é claro que não podemos garantir, mas talvez isso não tivesse acontecido. Porque às vezes também disse para o jovem, para a criança, o que pode acontecer, o que vai acontecer se ela fizer isso ou aquilo, mas a criança e o jovem vai, teima e faz. Mas aí já é uma escolha consciente e não uma escolha por curiosidade para saber o que vai acontecer. Então, se a Aurora ela tivesse visto um tear, uma roca, soubesse do feitiço, talvez ela não tocaria nele. Mas tudo que é novo chama atenção para a vivência. Tudo que é novidade aguça a nossa curiosidade. E o caminho para tudo isso, e essa é a principal mensagem que o capítulo nos traz, é nunca destruir ou esconder. O processo, meus amigos, é conscientizar, firmar a mente para não se deixar envolver por essas situações menos felizes. A Aurora, ela não conhecia a vida. Ela vivia enclausurada dentro do seu castelo. Ela não compreendia a realidade da existência, porque nunca tinha visto, inclusive, uma roca. E ao se deparar com uma, quando ela é convidada para poder fiar, a jovem vai e fura o dedo. Naquela época, era muito comum, a menina moça ser preparada por sua mãe para ser uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa mãe. Porque no tempo dessas histórias, quando contadas, a mulher ainda não tinha alcançado o seu espaço dentro da sociedade. Ela era criada para o lar, para ser uma dona de casa. Então a Aurora já estava na idade disso. Porque se ela estava com 15 anos, aquela época casava-se muito cedo, ela já tinha que ter sido preparada pela sua mãe, mas pelo visto não sabia bordar, não sabia fiar, não sabia cozinhar, não sabia nada. Ainda não havia tido a orientação realmente. Por quê? Os pais quiseram super proteger. Ficaram com medo de que ela pudesse ter contato em algum momento da sua vida com a roca e acontecer o que Malévola havia dito. Então ela não foi preparada para a vida.
E o que acontece? É uma realidade no nosso dia a dia. O jovem alcança a maioridade física, mas não alcança a maioridade espiritual, a maturidade. Continua na infância espiritual. Tem muitos adultos que são crianças espirituais. Não quiseram crescer, não quiseram se melhorar. Então, um dos objetivos principais da nossa reencarnação é nós podermos alcançar essa maioridade espiritual. É muito importante nós encararmos de frente as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, reconhecendo os nossos próprios erros para a transformação da nossa vida. Quando a Aurora, ela espeta o dedo na roca e adormece, eis que uma grande dor iria invadir aquele reino. As três fadas, Flora, Fauna e Primavera, quando viram o que havia acontecido, compadecendo-se dos pais, do rei e da rainha, que iriam sofrer muito, o que elas fazem? Elas tomam uma decisão. Então a Aurora iria dormir por 100 anos, elas também adormecem todo o reino. E aqui nós temos uma outra simbologia bem profunda da história, que é a consciência de sono que envolve a humanidade. Robert Dirup, um grande estudioso, ele apresentou 5 níveis de consciência. E o primeiro nível, mais baixo deles, é a consciência de sono, quando nós estamos envolvidos nesse letargo, quando a vida vai nos apresentando desafios, obstáculos, dificuldades, e nós ficamos apáticos, dormindo, ao invés de enfrentar. Então, ao invés da ação, a inércia. Porque é mais cômodo, às vezes, tomar essa postura de apatia, ao invés de enfrentar a situação. É óbvio que essa consciência de sono, esse dormir toda a cidade, não se refere à literalidade do ensino, mas é a apatia diante da vida. Então as fadas, elas quiseram poupar os pais de passarem por uma experiência que seria de aprendizado, que eles iriam meditar, que eles não cuidaram bem, não orientaram bem, para depois, como governantes, utilizar de outros caminhos para poder melhorar. Então a vida, ela vai nos convidando a sair dessa situação e vai nos oferecendo condições de iluminação interior. E as religiões, elas têm esse papel de apontar os caminhos, de traçar rotas para nós podermos alcançar os nossos objetivos. Deus vai enviando mensageiros para revivar em nossa consciência a sua lei, embora muitas vezes prefiramos ficar imersos no sono. Preferimos ficar imersos no sono, ao invés deste despertamento. Então, mesmo diante de convites que muitas vezes nós recebemos, nós preferimos virar as costas e manter na ociosidade. Nas páginas do Evangelho, mesmo advertidos por Jesus, Simão Pedro, Tiago Maior e João, que estavam no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, no momento em que ele mais precisou, Jesus pediu para que eles orassem, para que vigiassem junto com ele e na invigilância dos pensamentos, na dispersão dos sentimentos, na evasão da mente, eles acabaram se entregando ao sono físico e perderam a oportunidade de servir, de estar ali doando as energias que tanto Jesus procurava para passar por aquelas experiências difíceis que ele estava sendo convidado a vivenciar. Então é preciso nós nos esforçarmos de sair dessa consciência de sono
trabalhando os outros níveis, para que nós atinjamos o cume, que é a consciência cósmica, onde nós realmente seremos felizes. Mas há muitas situações, e agora largando aqui o entendimento da história, em que realmente existe na nossa sociedade um letargo coletivo. Um momento em que todos realmente estão envolvidos por este sono perturbador. Muitos se entregam ao negacionismo, não querem enxergar de maneira clara e objetiva as situações. Quantos ainda hoje negam a existência de Deus, de leis justas e soberanas criadas por Ele? Quantos negam a vida após a morte? E essa postura de negação da realidade tende a deixar os indivíduos nesse letargo coletivo, já que uma grande parcela da sociedade ainda está envolvida por estes pensamentos. Então, mesmo diante da luz, teimam em permanecer cegos, virando as costas para a verdade. Preferimos ainda escolher a ilusão e a fantasia. Nas páginas do Evangelho, há uma passagem muito interessante que é bem similar a essa proposta da nossa análise, que é quando Jesus é chamado à cidade de Betânia, porque Lázaro está muito doente, e no interim, Jesus demora alguns dias para poder ir, e ele é sepultado. Fazia 3 dias que ele havia sido sepultado, tido como morto, quando o mestre chega na cidade de Betânia. E diante do sepulcro, Jesus chora por se deparar com aquela situação. Simbolicamente, ele chorava pela humanidade que ainda se encontra nesse letargo, nesse sono profundo. E então ele pede os apóstolos para poder enrolar a pedra do sepulcro, e do lado de fora Jesus não entra, ele diz: vem para fora. Ele chama Lázaro a sair da furna em que ele se encontrava. E quando ele saiu, Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. Então, em nossa vida, nas diversas situações que nós vamos vivenciando, é muito importante que nós saiamos para fora. Deixar as convicções já formadas, os preconceitos, a ortodoxia, para nós podermos abrir campo a uma nova realidade, a um novo entendimento. Precisamos sair para fora para desatarmos os nós e prosseguirmos na nossa jornada evolutiva. Sair desse letargo coletivo é nós entendermos que somos individualidades, que a nossa postura ela fará a diferença, que quando nós deixamos de errar, somos um a menos a errar, a desviar do caminho. Quando agimos no bem, somos um a mais no trabalho, somando na construção de um mundo melhor. A espiritualidade nessa mensagem diz algo que nos toca profundamente, porque eles disseram que quando uma pessoa cai, o mundo cai junto com ela. Mas quando uma pessoa se levanta, a nação também se levanta junto. Porque todos nós estamos interligados. Então saiamos do letargo. Escutemos a voz de Jesus, que está do lado de fora, nos chamando. Vem para fora. Vem para fora. É esse o convite que o Evangelho nos traz. Mas há uma discussão muito interessante também na história da Bela Adormecida, porque a bruxa, a fada, na verdade, mais velha, ela lança essa maldição que realmente mais tarde acontece. Então aqui nós entramos numa discussão, inclusive do movimento espírita e de algumas religiões, se existe destino, se existe fatalidade. Há muitas pessoas que acreditam que quando nós nascemos,
Nós temos um destino traçado. E façamos o que fizermos, haja o que houver, acontecerá aquilo que está programado. Aquelas frases formadas, seu destino está traçado, ninguém pode fugir do seu destino, o que Deus risca, ninguém rabisca. É muito presente na nossa mente essas ideias que vão gerando terríveis enganos e até sofrimentos. Porque como espíritos imortais que somos, a única fatalidade que temos é que um dia vamos alcançar a plenitude. Para isso nós somos criados. E do ponto de vista de espíritos encarnados, a única fatalidade que nós temos é que quem um dia nasce, um dia vai morrer. Mas o Espiritismo nos ensina que destino não existe. Há situações na nossa vida que estão delineadas, mas não necessariamente terão de ocorrer como foram delineadas, porque tudo depende do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de escolha. A todo instante, a nossa vida está sendo modificada a partir das escolhas que nós realizamos. É claro que existe uma programação espiritual, mas ela pode ser alterada. Algumas vivências podem ser agravadas, outras atenuadas, dependendo das nossas experiências. Para nós termos uma ideia, até o momento do nosso desencarne pode ser alterado. Pode haver um prolongamento do período da nossa vida aqui na Terra, que é chamado de moratória. Em alguns casos pode haver até a diminuição do período da nossa existência aqui na Terra por misericórdia divina. Quando nós estamos errando por demais, e a misericórdia nos retira do corpo para que nós possamos prosseguir. Cada caso é um caso. O importante é nós aproveitarmos cada minuto para a construção de uma boa história. Porque Deus deseja a nossa felicidade. As nossas escolhas é que podem nos levar a caminhos tortuosos ou pode nos levar à construção do bem, à busca da nossa real felicidade. E a própria história de A Bela Adormecida mostra que é possível nós alterarmos os desígnios, aquilo que está programado, porque a boa fada, ela não conseguiu modificar por alguma coisa o feitiço. Havia uma programação feita pela Malévola que foi alterado, alterou aqueles acontecimentos. Além, é claro, da minha chegada. Então, a minha chegada na história, que é logo ao final dela, mostra que não existe essa fatalidade, esse destino traçado. Que as coisas podem ser modificadas a partir de uma série de fatores. A minha chegada na história, ela traz uma lição para todos nós. Porque eu, príncipe Filipe, para chegar no castelo, precisei enfrentar muitas dificuldades. Espinheiros, a mata selvagem, porque durante 100 anos aquele reino dormiu. Então, ninguém cultivou, ninguém tratou, ninguém cuidou da natureza. E a mata se fechou, os espinheiros se desenvolveram. Então, precisei enfrentar tudo isso para chegar até o palácio e conhecer a Aurora, vê-la dormindo e sentir vontade de envolvê-la. Então, aqui nós temos um ensinamento moral, que é o enfrentamento das adversidades. Enfrentar e superar os obstáculos nos leva a vencer os desafios. Não se deve deixar de lutar. Precisamos alcançar a vitória, principalmente sobre nós mesmos. Nenhum de nós vai ser cobrado por aquilo que ainda não conseguimos oferecer. Porque Deus, em infinita sabedoria, nos faculta, segundo a nossa capacidade,
os recursos necessários para o nosso aprendizado. Mas nunca devemos deixar para amanhã o que podemos realizar hoje. Então, o príncipe, quando chega na história, em algumas versões ele beija a mão de Aurora, outras beija os lábios e traz a Aurora para o despertamento. É esse chamamento: vem para fora, vem viver, vem dar a oportunidade, despertando o reino também, saindo daquele letargo para o enfrentamento das experiências. Então a história de A Bela Adormecida nos traz essas grandes lições que os benfeitores espirituais Fritz Scheiner e Miral Fassa puderam nos trazer, vertendo no mundo espiritual em favor de todos nós. Nós esperamos que você que nos acompanha tenha gostado desse nosso encontro. Sempre uma alegria nos envolvermos com o aprendizado do Evangelho de Jesus. Queremos anunciar que no nosso próximo encontro nós vamos estudar sobre uma história não muito conhecida, mas que traz muitas lições. A história se chama A Assembleia dos Ratos. Vale a pena assistir para você não apenas divertir, mas também aprender. Mas não saiam daí, porque ainda temos a retorno dela, da vovó Luzia, que vai ainda nos trazer uma mensagem bem especial. Ela que nos convidou a não dormirmos durante o nosso seminário. Então agora ela traz a sua mensagem final. Tenhamos uma boa noite e até breve, se Deus quiser. Gente, não falei que eu ia ficar acordada? Fiquei até em pé. Você sabe que tem uma técnica? Você sentiu sono, tá fazendo uma coisa séria, não pode dormir, levanta, gente. Você não vai cair no chão para dormir, né? Mas agora que terminou, gente, o nosso encontro, dá aí o seu like, né? Compartilhe o vídeo com seus amigos. Se é a primeira vez que você tá aqui no canal do Benetinho se inscreve, isso mesmo. Pra você ser notificado das próximas vezes, tem que ativar o sininho, né? Pra você ser avisado toda vez que o novo vídeo entrar. Agora que terminou, né, gente? Tá convidativo, não tá? Tá bem convidativo esse travesseiro, né? Tá achando que eu vou deitar e vou dormir? Vou levar junto comigo. É gostoso, macinho. Então fica tudo com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser.